Bom dia, agora são exatamente 10 horas e 54 da manhã. Estou aqui no segundo dia dessa saga de vídeos reflexivos, né? Contemplando aí a consciência humana. E eu tava dando uma olhada no primeiro vídeo, percebi que ficou meio desconexo, talvez, devido a tantos temas que eu abordei. E agora eu acho que eu vou começar a abordar um tema de cada vez, né? Como o nosso amigo lá que me inspirou a fazer esses vídeos, essa saga de 365 vídeos por dia, totalizando, né? Um vídeo por dia, totalizando 365 dias. E vou abordar um tema de cada vez, começando pela parte onde o despertar cognitivo. Por que agora, né? Porque agora, exatamente, eu decidi apresentar esse interesse na reflexão da consciência humana. Porque agora eu comecei a questionar coisas que antes passavam despercebidos, que não eram interessantes para mim. Então eu acredito que isso venha através do amadurecimento emocional, principalmente, né? Que não está necessariamente vinculado à idade da pessoa, e sim às experiências que ela passa na sua vida, as experiências traumáticas ou experiências mais intensas, que fazem a pessoa começar a questionar o estilo de vida que ela está vivendo, o ambiente ao seu redor, e começar a tomar medidas, né, para evitar que tudo isso ao seu redor e os seus próprios sentimentos internos lhe causem tantas confusões, tantos sentimentos, tantas essas confusões, essas angústias. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a reflexão, o ato de refletir, está vinculado ao amadurecimento emocional. E nesse caso, comigo aconteceu esse ano, de 2025, no começo do ano. Eu terminei um relacionamento meio conturbado. Eu vivia um estilo de vida bem conturbado, na realidade, entorpecendo por substâncias alcoólicas. Eu fumava cigarro. Digamos que eu era uma pessoa que simplesmente não questionava o ambiente ao meu redor devido ao fato de eu talvez não querer me esforçar para questionar, simplesmente viver como todo mundo vive, sendo arrastado pela onda, e tá tudo bem. Mas chega uma hora que isso tem que ter um basta, né? Comigo aconteceu aos 35 anos de idade. Eu terminei esse relacionamento conturbado. E aí, até então, eu não queria mais esse estilo de vida. Eu não queria mais me sentir daquela forma. Até porque eu vi que o tempo estava passando e estava na hora de eu começar a tomar as rédeas da minha vida, né? E evitar que essas situações causassem tanta aflição à minha própria consciência. Comecei a questionar o que eu estava fazendo para tudo isso ter acontecido e qual foi as decisões que eu tomei para esse caminho, para chegar a esse caminho que eu cheguei até aqui. E começou aí a autorreflexão. Aí eu percebi que de fato é necessário o questionamento sobre si mesmo e sobre o ambiente ao seu redor, inclusive também as pessoas que nele habitam, e começar a procurar você mesmo no meio de toda essa bagunça a qual lhe foi imposta, que se chama o processo da individuação, que irei abordar em outro vídeo, mas no caso aqui seria mais o despertar, né? E como eu disse, ele não está vinculado necessariamente a essa questão de idade, e sim com o amadurecimento emocional. Isso acontece mais cedo com pessoas que têm uma responsabilidade
em casa, né? Tem que assumir papéis onde elas deveriam ter alguma representação, mas quando elas não têm, então elas precisam assumir essa função e acabam adquirindo essa responsabilidade emocional mais cedo. É claro que isso pode ter consequências também, né? Futuramente, uma pessoa que não passou pela parte de desenvolvimento na infância, né? Então, digamos que ela chega nessa etapa da vida onde ela volta, ela regride, né? Então, exatamente, não dá para se ter ideia, tem que aprofundar mais a fundo nessa questão de, de consequências desse amadurecimento emocional precoce, se realmente é algo que é beneficioso, né? Beneficente para a pessoa, para o indivíduo. Mas o despertar chega, não sei se o despertar cognitivo chega para todos, mas quando chega, você começa nessa situação de refletir sobre a vida que você está levando, as decisões que você tomou. Existem assuntos antes que eu não que eu me achava desinteressante, como é o caso da filosofia em si, que eu lembro que no ensino fundamental era uma matéria que eu detestava, achava muito monótona. Porque eu era uma criança também, né, gente? Eu acho realmente, de fato, a matéria de filosofia, o jeito que é abordado, pelo menos no ensino público, né? Foi a escola que eu frequentei durante toda a minha infância. A filosofia é uma matéria que deveria ser apresentada no ensino fundamental, talvez no ensino médio, quando a criança vira um adolescente e começa a questionar mais. Eu não lembro exatamente se tinha filosofia, acho que tinha filosofia no ensino médio, mas eu acho que a abordagem dela deveria ser feita no ensino médio, não no ensino fundamental, porque criança não quer filosofar, gente, criança só quer brincar e quer descobrir coisas da vida simples, que não sejam tão complexas como a reflexão em si. Crianças não têm essa curiosidade de refletir, pelo menos não a maioria das crianças. E devido a esse ranço, digamos assim, que eu peguei da filosofia no ensino fundamental, no ensino médio, se é que ela foi apresentada, eu não me recordo agora exatamente, mas ela foi apresentada e eu já estava desinteressado devido a esse ranço, né? Esse interesse que é como ela foi introduzida para mim lá no ensino fundamental, como criança ainda, com uma matéria chata. Aí hoje, como esses vídeos de filosofia eles estão bem populares na internet, repercutindo em redes sociais, às vezes quando você busca uma reflexão sobre si mesmo, você busca também pessoas que já se aprofundaram mais nesse assunto, né? Que já leram livros de psicólogos, de psiquiatras e também de filósofos, para tentar fazer um resumo, ou ao menos tentar fazer você entender melhor esse turbilhão emocional que você não consegue organizar na sua mente. E aí você começa a buscar nessa reflexão a organização seus próprios pensamentos. Você começa a organizar o trajeto da sua vida, as consequências das suas decisões. E através disso, você começa a enxergar também todo o ambiente ao seu redor de forma mais clara, onde muita gente não consegue perceber ou simplesmente não querem perceber devido aos diversos fatores. Existe a manipulação da massa, né, através de processos criados por quem está no poder, que especula também na teoria teoria da conspiração. Gente, fugiu a palavra aqui. Eu tive que dar uma pausa no vídeo para tentar buscar a palavra na minha mente, para não ficar gaguejando aqui. Às vezes acontece. Então, para não entrar nessa área da teoria da conspiração, né? Então, vamos entrar nesses fatores de manipulação da massa por quem está no poder. Existe, de fato existe sim. Tanto é que os algoritmos estão aí para isso. Mas também isso é tema para um outro vídeo que eu posso fazer no futuro. Mas a falta de questionamento, a falta
da reflexão, ela vem através desse entretenimento barato e oferecido para a massa, né? E através dessa falta de reflexão, muitas pessoas não enxergam como funciona um sistema e elas simplesmente vivem e acabam sendo escravizadas por ele. Essa é a intenção, né? De fato. Como eu mencionei anteriormente no vídeo, existem diversos artifícios para isso. Cerveja, cigarro, entre diversos outros recursos, onde a pessoa ela desapega de ficar sozinha consigo mesma e refletir um pouco, degustar, aproveitar a sua própria companhia e conversar consigo mesmo mentalmente. As pessoas não querem isso. As pessoas elas buscam uma forma. A autorreflexão, ela às vezes é inquietante. Muita gente não consegue lidar com isso de forma mais funcional. Elas buscam esses entretenimentos, essas fugas, né? Para não pensar. Por isso que a capacidade cognitiva hoje ela está muito baixa. Por causa desse entretenimento que é vendido para a massa, para distraí-los, para continuar funcionando a engrenagem, né, da sociedade. Funciona dessa forma. E quando você começa a questionar isso, você começa a enxergar os padrões e ver que tá tudo errado, cara. Tá uma bagunça. A sociedade em si, o jeito que eles pensam, os idiotas que estão no poder. Cara, às vezes dá um desânimo de ser humano e conviver em sociedade, porque esse sistema que foi fundamentado até aqui é horrível. É uma desigualdade imensurável. Mas é isso. A autorreflexão ela vem através de você deixar de ser uma engrenagem, parar de funcionar como a sociedade quer que você funcione, não se vincular completamente do sistema, porque todo sistema ele apresenta seu funcionamento que lhe favorece, né, de certa forma, mas pelo menos entender como funciona tudo isso, para você tentar não ser apenas uma engrenagem, para você conseguir trabalhar dentro desse sistema de uma forma onde você não perca a sua individuação, não perca a sua capacidade de pensar e de entender. E basicamente é isso. O vídeo de hoje eu vou terminar por aqui, já passou 10 minutos, que eu acho que é um tempo longo, né? Uma pessoa consegue manter a atenção hoje em dia. Mas é isso. Vou terminar o vídeo por aqui sobre sobre o despertar cognitivo. E eu volto amanhã com o terceiro dia.